Glória a Jesus. 1 Coríntios 15. Aleluia. 1 Coríntios 15. Glória a Jesus. Deus tem recompensa para a sua igreja. O rapaz abençoado falou, né? Em trocando miúdos, que o homem tem porque comprou, mas Deus tem porque criou. Não é? Aleluia. Você pode não ter nada, porque alguém não lhe dá. Mas Jesus pode lhe dar, não porque está somente em posse, mas porque é da posse da eternidade. Não é? 1 Coríntios, capítulo 15, só um versículo 58, bem conhecido. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo pela sua manifestação. Senhor Deus e Pai, Tu és querido, Senhor Deus, Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso, ó Deus, e aqui nos reunimos em Teu nome para Te adorar, para Te dar louvor. E agora, Jesus, Te pedimos uma bênção especial. Continua, Jesus, falando conosco grandiosamente. Me ajuda, Senhor Deus, a passar para a Tua igreja aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Prepara-nos, Senhor Deus, para esta doutrina, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Glória a Jesus. Deixa eu estar na igreja aqui com os irmãos. Ele já agradeço. Amados, a Epístola aos Coríntios ela é muito contemplada, né, no Novo Testamento, pela sua ordem dos livros, bastante lida. E quando a gente estuda por que Paulo vai escrever para essa igreja, né? Evidentemente ele trata de vários temas. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 7, ele fala, olha, acerca das coisas as quais nos escrevestes, ou seja, havia um diálogo de dúvidas, de esclarecimento. Então o apóstolo sempre estava dando ali uma correção e uma prevenção também. E aí a gente vai ver que essa cidade, que é localizada na Grécia Antiga, até hoje permanece, ela é uma cidade portuária. E por ser uma cidade portuária, tem uma economia muito abençoada, né? As pessoas sempre estavam passando por lá, tem alguns portos, mas a sua riqueza econômica, ela era um pouco esquecida por conta também da sua ascensão religiosa. Tem dois templos, um para a deusa Afrodite, a deusa do amor, e outro para o deus Apolo, que era a deusa da masculinidade, da beleza. E aí diz a história, né, que havia 1000 sacerdotisas no templo de Afrodite, que elas, para cultuar Afrodite, elas tinham relações com os fiéis, né, com os religiosos. Então você vê ali que a cultura, a religião, o modus operandi da sociedade era muito lascivo, era rendido à luxúria, aos prazeres, à carnalidade. É tanto que Paulo, aqui em 1 Coríntios 15, vai falar acerca da ressurreição. Porque naquela época, né, naquele contexto, como as pessoas se davam muito aos prazeres, Paulo tinha que explicar que os prazeres são temporários, mas que há uma esperança eterna que se dá na ressurreição. Para eles, olha, não pense, só se vive uma vez, tem que viver intensamente. Não, há vida eterna. Esse é o apóstolo queria dizer nesse capítulo. Tem que viver intensamente, o que importa é ser feliz. Paulo estava ali combatendo, colocando no estandarte do Evangelho, posto para dizer, olha, há ressurreição e nós temos que nos guardar para a vida eterna. Lá havia cerca de algumas pessoas que variam, né, mas cerca de 250 mil ou 800 mil habitantes, e ela era, veja, isso é interessante, ela era conhecida também pelos Jogos Hípicos. O que é isso? Era uma espécie de Jogos Olímpicos, com corrida, com atletismo, com competições de poesia e música também. Então tinha um atrativo de entretenimento. É interessante que o apóstolo, sabendo que ele estava escrevendo a pessoas que estavam inseridas nessa cultura de competição artística e entretenimento, e sabendo também que a recompensa para a pessoa que fosse a vencedora era uma coroa, que era chamada coroa de aipo, ou de dinheiro, uma espécie de ouro, né? Paulo vai dizer no capítulo 9, fazendo uma
declaração muito bonita. No versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Ele estava dizendo que a recompensa das pessoas que competem aqui no mundo, se sobrepondo umas às outras, sem soberbas umas com as outras, sendo egoístas, o prêmio delas é real, mas ele é temporário, é algo que fica. Mas com Jesus o nosso trabalho não é vão. A nossa coroa existe também, é uma recompensa, ela é incorruptível, ou seja, ela não perece, ela é eterna. Né? Tanto o nosso trabalho está lá no caixa 2 de Jeová, quanto a nossa recompensa no INSS celestial também. Porque aqui pode não sair, mas lá você tem a garantia. Não é isso? E é interessante que tudo estava envolvido com esses deuses, tanto que esses jogos eles eram dedicados a Poseidon, que era o deus dos mares, né? E Paulo vai ter que dar uma vacina desse povo. Porque já pensou, você está num lugar que tem uma igrejinha, mas esse lugar todo mundo se prostitui, é bar em bar, de esquina, tem um bar, prostíbulo. Você tem que ensinar, né? E a gente vê no cenário dessas instruções de Paulo, lá no capítulo 6, olha, não sabeis vós que quem se une com a mulher de Cristo se faz uma só carne com ela? Ele não estava ali dizendo tão somente porque a igreja cometia pecado, mas porque ela estava inserida num contexto que isso era normal. Aí ele vai dizer, olha, o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então, a gente trazendo para o nosso contexto, muitas vezes a gente fica, meu Deus, o povo aqui é desse jeito, faz as coisas tudo errado. Jesus está me colocando lá, está me permitindo ver o saceiro, porque ele quer usar para acabar com a farra de Satanás. Porque tem gente que olha, vê a bagunça, né? Ai, eu entro lá não, irmão. A minha igreja é mais organizada, eu prefiro o meu ministério. Mas, se a gente vê, é porque Jesus quer nos usar para a transformação. Por isso que Paulo, ele dizia, irmão, é assim mesmo. A carne é fraca, né? Não, ele dizia, olha, os adúlteros, os homicidas, os fornicadores, os sodomitas, os efeminados não herdarão o reino dos céus. E ainda disse mais, né? O nosso corpo, não sabem fazer, estava sendo irônico. Mas será que vocês não sabem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Então ele estava conclamando aos irmãos que fossem santos todos, né? Isso a gente aprende que Paulo tinha discernimento o suficiente para identificar o problema. Já viu aquela pessoa que as coisas ruins, todo que ela sabe? Só que Paulo sabia do problema, mas ele resolvia. Tem gente que só fica assim, ó. Pai, tá vendo? Não, isso não. É absurdo, né? Quem não gostou de fazer isso não. Dirigir desse jeito. Mas Paulo via o problema e não, eu sou pastor dessa igreja, eu tenho que dar a doutrina. Porque tem gente que ama reclamar, mas não quer mover o meio. O que é que Jesus disse lá em Mateus 23? Eles colocam os fardos pesados sobre os homens, mas não movem o dedo para ajudar. Será que não tem algum conhecido da gente que é assim? Deus está nos permitindo conhecer pessoas assim para que a gente seja o agente solucionador dessas pessoas através do Senhor Jesus. Não é isso? E é muito bom a gente, meu Deus, ninguém pintou esse aparelho. Pega a tinta, pega o pincel, bote a máscara, bote a luva. Tem que tomar de tudo, não é? Paulo tomava de tudo. E aí, meus irmãos, Paulo dá outros exemplos também, mas como eu disse, né? Paulo tinha distância para rejeitar, ou seja, ele sabia dos problemas, mas ele participava para resolver e não para continuar. Porque ele ainda diz aqui na mesma epístola, né? Eu me fiz louco para ganhar os loucos, me fiz judeu para ganhar os judeus. Só que tem gente que está lá na roda de esclarecedores. E
e começa a escarnecer para ganhar os escarnecedores. Só que você não ganha eles, é eles que ganham a gente, se for assim. Porque até nesses contextos a gente tem que demonstrar a nossa diferença. Mesmo que esteja dentro de uma balada, a gente não vai começar a dançar, e Jesus te ama, viu? Dá para Jesus, não. Tem que dar a diferença. Então, distância para rejeitar, mas também proximidade o suficiente para identificar, para dar o diagnóstico. Ou seja, aqui você tem os problemas da congregação, você não vai ficar distante para rejeitar e ficar falando, mas você, independentemente da sua distância, você ainda está aqui. Então você vai identificar. Porque tem fofoqueira, tem se discutir com a consagração, gosta de informar, mas não vem orar, gosta de ir para a festa, mas não quer ir para a consagração, é muita coisa. Mas a gente sabe, né? E como é que a gente resolve? Chame, não está vindo, chame para beber, faça alguma coisa, mas não fique só, meu Deus, esse pessoal vem, porque senão é só um diagnóstico. Se você não tomar o remédio, o diagnóstico não vai mudar em nada. Então, tem o diagnóstico e tem o remédio. E tem que tomar o remédio todo dia. Depende, né, da instrução, mas dá para entender. E também tem que ter compromisso para ensinar. Porque tem gente que vê o problema, resolve, mas depois diz, mas isso vai dar certo. Para quem vai ficar pegando cabeça para tudo isso? Então, a gente tem que ter compromisso para ensinar. Porque Jesus, meu irmão, se Jesus disse assim, mas rapaz, acabei de entrar na água, veio para cá, e não está satisfeito, nunca mais Jesus fazia milagre. Meu Deus, eu acabei de fazer milagre também, eles não acham que eu consigo multiplicar um pão e um peixe, nunca vai fazer milagre, Jesus, se vocês verem. Mas é difícil, viu? A gente ficar contundente, porque tem gente que é ruim, irmão. E você fala, exorta, consola, aconselha, mas parece que. Mas não é para a gente largar a mão. Porque nem Jesus largou a mão, quem somos nós, né? Se está vivo, é porque Jesus ainda quer salvar. Se está vivo, é porque ainda tem esperança. Tá? E por último, discernimento para disciplinar. Porque, beleza, a gente rejeita para não participar, identifica o que está perto, ensina, mas também vai ficar de besta. Uma hora tem que disciplinar. Isso não contradiz o que eu acabei de falar, porque também é instrução do Senhor. E aí, isso a gente vê o que Paulo fazia no respeito a Corinto. Como é que a gente, na nossa obra aqui, na obra de Deus, nos atuais, como é que a gente vai ter o nosso perfil, né? O nosso ideal? Paulo fala lá no 58 sobre a firmeza, a constância e a abundância na obra. Sabendo que, né? Essa firmeza e constância fala do obreiro. E o obreiro firme e constante produz resultados, abundância. Ou seja, ele dá duas características para o atuante e dá uma característica para a ação. Dá duas características para o obreiro e dá uma para a obra. Porque não tem como a gente colher muito fruto se a gente não tiver firmeza e nem constância. Olha só na versão Bíblia de Jerusalém como é que está escrito. Assim, irmãos bem amados, sede firmes, inabaláveis. Aqui ele já não traz constância, traz inabaláveis, fazer incessantes progressos na obra do Senhor. Ou seja, progressos que não acabam, cientes de que a vossa fadiga não é vã do Senhor. A NVI traz assim: mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Essa palavra sede, que seria sejam, né? Sejam assim, sejam assado, ela é muito interessante porque ela dá uma ideia de levantar, postura, de erguer-se, de aparecer na história, de entrar em cena, de participar ativamente. É interessante que, pensando nisso, e sabendo que em outra tradução traz manter, teria aí
uma confusão, porque esse termo, que é aparecer na história, ele dá uma ideia de algo que não existia e que passou a existir. Mas a outra tradução diz manter. E manter é estar da mesma maneira que esteve em outra maneira, ou seja, tem um choque aí. Mas é bonito a palavra de Deus porque não há choque. Na verdade, quando se diz não existia e agora existe, e a outra fala mantém, ele quer dizer que a gente tem que manter num estado de constante transformação. Porque tem gente que pensa que aceitou Jesus num dia, uma vez salvo para si, aquela coisa, aquela bagunça, mas todo dia a gente tem que ser mais crente. Mais crente hoje do que ontem e mais amanhã do que hoje. É o estado de todo dia a gente trazer à existência aquilo que não existia, ser, aparecer em cena, aparecer na história. Esse significado aparecer na história é muito bonito, porque ele não é como se a gente aparecesse na história para roubar a história, mas para evidenciá-la, né? Porque Jesus é o autor da salvação, vamos dizer, é o autor da história. Então, quando se fala aparecer, olha, sejam, isso ele dá uma ideia de postura, de atuação, de atividade, de obra. Então, apareçam, não para você olhar a história, mas fazer a história da salvação. Ele está dizendo, sejam de uma tal maneira que a vossa vida seja uma constante demonstração daquilo que Jesus ensinou e fez. Que a vossa vida seja uma constante caneta e escreve nas paredes espirituais da sua rua que Jesus está voltando, vive e reinará. Porque às vezes nós tão somente damos o nosso testemunho, mas Jesus, até Jesus tem o seu lugar secreto, né? Alguém disse que Jesus, como é que o filho ora para o Pai, os dois é Deus? Eu não vou tomar tempo nisso aí, a gente já sabe, se não vai estudar. Mas o que ele queria dizer é assim, porque Jesus estava ali, com o poder de usar congresso, conferência, mas depois ele ia para o deserto, sozinho, orar. Veja que coisa. Sejam que Paulo traz de erguer, mas quando ele fala firmes, sejam firmes, a palavra firmes dá uma ideia de sentar. Então, aí acabou-se. Ele acabou de falar para não ser, para manter, aí depois levantar e sentar, aí bagunça. Veja que coisa bonita. Jesus, como a desenho dele, era cruzado na poder, mas ele tinha o seu lugar secreto. Porque tem gente que pensa que só faz a obra caminhando, pregando, mas a obra de Deus também é feita no seu quarto, na busca a Jesus. Porque como é que eu vou fazer a obra com abundância se eu não me firmo e não tenho constante firmeza dele? O que é que Paulo estava dizendo? Levantem-se para pregar, mas não se esqueçam de sentar para orar. Glória a Jesus. Ele estava dizendo, atuem, mas quando chegar em casa, não pegue no Instagram, vá para o seu quarto agradecer, pelo menos 10 segundos agradecer, depois você faz as coisas. Porque tem vezes que eu chego em casa e eu não, porque eu tenho o costume de, custa nada, levantou, dobrou os joelhos 5 segundos. Pronto, levantou. Porque é um livramento tremendo, irmão. E a irmã Marilene disse, Deus está dando livramento. Aí a pessoa, meu Deus, mas nem um carro veio me bater, ninguém veio dar tiro em mim. Mas será que é só isso que é livramento? A gente quer que Deus faça um rebuliço. Ah, isso não é comigo. Mas só que você respirar, Jesus já está dizendo, eu estou dando. A gente não precisa de muita coisa para ser crente, não. Basta crer. Ou você é tão velho também, me dê a mão, eu quero ver. Eu sou um crente equilibrado, me dê as provas. Jesus disse, bem-aventurado, vai haver um povo. E não viu, achei. Glória! Será que tem alguém aqui que crê? Será que tem algum jovem que crê? Eu acho que tem. Que bom que eu não estou só. Aleluia. Já vou só falar mais uma palavrinha e eu concluo. Uma frase, né, para a gente resumir essa questão do movimento externo e da comunhão interna, é como se Paulo estivesse dizendo para a gente não ficar somente
No contexto do chamado, né? Mas não exercendo como se deve exercer. Porque conhecer o chamado é muito bom, executá-lo é um pouco mais difícil. Mas o Senhor aqui nos dá força para a gente conseguir caminhar. E aí, eu falei firme, né? Vamos falar do constante, que outra versão traz inabalável, né? É outra coisa muito bonita. Significa imóvel, firme também, estável, alguém que está sempre firme. Veja que coisa, né? Ele fala, a gente poderia traduzir isso de maneira livre, como se dissesse, sejam firmes e firmes, porque tudo fala de firmeza, né? Até o constância e o fim é firme. Mas que coisa, que confusão. Ele não está sendo redundante. Por quê? Na época de Jesus, ali nos tempos da igreja, que enviavam cartas para os presbíteros e tal, a língua franca, ou seja, a língua que a maioria conhecia, né, era o grego koiné. Era um tipo de grego que era um grego mais fácil, que era um grego menos complexo, comparado ao outro grego, que era o grego clássico, o grego ático. E o grego que era o mais rebuscado, o mais sofisticado, o mais técnico, ele já tinha sido esquecido um pouco. E deu lugar ao grego koiné, que é o grego que era mais acessível. A palavra que Paulo fala, firme, ela é uma palavra muito constante no grego que todos conheciam. A segunda palavra que Paulo usa para falar de firmeza, ela é raríssima, porque ela não era usada no grego acessível, era usada no grego técnico. Apareceu uma vez só essa palavra no Novo Testamento, que é a palavra amepaknetos, só por curiosidade. Apareceu uma só vez, ou seja, Paulo usa uma palavra comum a quem não tinha muito conhecimento e usa outra palavra incomum, rara, para quem tinha mais bagagem, para quem tinha mais sabedoria. O que é que isso quer dizer? Paulo, evidentemente, ele estava fazendo esse cálculo, né? Só tinha um significado devocional. Era como se ele estivesse dizendo que a firmeza, ela é para quem acha que tem e para quem sabe que não tem. Porque tem gente que, por ter dinheiro, por ter amigos e influência, acha que não é dependente da presença de Jesus. Mas ele estava dizendo, se você tem conhecimento da filosofia, da história, da música, da poesia, você precisa ser firme, assim como quem não sabe de nada, também precisa de firmeza. Eles usam duas palavras diferentes em origem, mas que falavam a mesma coisa, porque ele sabia que ele lidava com pessoas que se achavam e com pessoas que se achavam um pouquinho menos. Como é que a gente aplica isso aqui? Não vou exaltar o meu auxiliar presbítero, alguma coisa assim, né? Porque ele já está mais elevado do que ele. Onde é que tem isso na Bíblia? Quisera eu que um pastor presidente fosse disciplinado. A gente consegue imaginar isso? Não estou falando nosso, da nossa vez, mas eu quero dizer, essas pessoas que alcançam postos muito altos, elas pensam que não existe ninguém acima delas. Mas mesmo que ela esteja acima de todo mundo, Jesus ainda está acima, e se Jesus mandar o pequeno falar no pecado, tem que falar. Porque a gente tem que ter coragem para dizer para o irmãozinho, eu disse, mas tem que ter coragem também para cobrar isso do alto escalão. Vamos trazer um exemplo? Pedro, antes do Espírito Santo, antes da descida, né, em Atos 2, por investimento e poder, ele negou Jesus 3 vezes. Só que a quem ele negou 3 vezes é muito interessante, porque era como se ele negasse para o zelador, para o faxineiro e para o gari. Dizendo, não conheço mais, pelo amor de Deus. Diga-me mais se eu conheço esse homem. Só que quando o Espírito Santo desce, reveste de poder, em vez de negar, isso aqui inteira parábola, viu? Estou menosprezando. Em vez de negar para gari, para zelador, e
para faxineiro, ele está dando testemunho de Jesus para sacerdote, fariseu, saduceu e capitão do templo. Ele podia dizer: não, irmão, vamos ter sabedoria. Os irmãos vão nos bater, vamos nos açoitar, melhor a gente se calar. Mas ele disse lá em Atos 4: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Veja que coisa bonita. Era isso que Paulo queria dizer. Nós temos que ter a autoridade do céu para exortar tanto quem é pequeno quanto quem teoricamente é grande. Porque nós não somos. Jesus não nos vê como prédios, um mais alto, um mais baixo. Aí vem aquela discrepância assim, né, irmão? 300 metros, 150, 100. Ele nos vê de cima. De cima ele só vê o todo. A gente que é homem, a gente vê pastor, auxiliar, presbítero. Mas Jesus vê todo mundo assim, ó. É tudo igual. É tudo certo. É tudo homem. É tudo falho. É tudo bom. É tudo gato. É tudo barro. Tá bom? Então, tenha perspectiva do alto. Não é para se achar também, mas é para saber que todos nós estamos aqui uns com os outros. Paulo diz em Filipenses: olha, considere o seu irmão maior que você, porque assim você não vai querer ser soberbo com ele, você vai querer servir. Então ele tem que olhar para todo mundo como se fosse superior a mim. Não porque é, mas porque é um mandamento que nos faz obedecer com submissão. Paulo está dizendo: seja submisso. Se você é prefeito ou se você é vereador, seja submisso se você é pastor ou se você é dirigente. Isso é para todos, amém? E a certeza, meus irmãos, vou só falar agora do trabalho. Quando ele fala sabendo que o vosso trabalho, essa palavra trabalho não é qualquer trabalho, é uma palavra que é um ofício, um trabalho que é acompanhado de aflição e de aborrecimento. E também dá uma ideia de uma pessoa que está ajoelhada, batendo no peito de aflição. Jesus estava ali na boca de Paulo dizendo: sabendo que a vossa batida de peito nas madrugadas frias não é em vão. Jesus estava ali dizendo, sabendo que o seu trabalho na obra, com escárnio, com disse-me-disse, com tapinha nas costas ou tapinha no rosto, não é em vão. Não é um trabalho de digitação, é um trabalho de sofrimento. Porque só recebe recompensa quem milita a carreira do Evangelho de boa maneira, não se embaraçando com o negócio desta vida, Paulo disse no corte. E se não é vão do Senhor, irmãos, a gente sabe que tudo que a gente faz aqui fica para a eternidade. Porque a obra de Deus, ela é abundante e eterna. E ela é aqui, deve ser eternamente abundante. Porque Jesus não fala: meu Pai é glorificado quando vocês der uma acerola por mês. Não. Quando vocês derem muito fruto. Nós não devemos nos contentar com o que nos é imposto para fazer, mas devemos fazer mais, fazer com excelência. Amém? Essa palavra nos fala sobre serviço, nos fala sobre mordomia cristã e nos fala sobre certeza, esperança de que o Cristo ressuscitado contabiliza todas as nossas obras arte eletrônica e posteriormente nos vai entregar no banco celestial. Amém? Deus abençoe os amados irmãos, agradeço a riquíssima oportunidade.